Eu quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. E a você que veio a este vídeo, tem estado aqui junto conosco no canal da professora Manuela Barros, com o intuito de aprender mais da palavra de Deus. Eu quero receber você com meu carinho e estamos juntos para estudarmos a quarta lição desta série de lições, não é? Homens dos quais o mundo não era digno, começando com a vida de Abraão. E a lição de número 4 é a confirmação de uma promessa, capítulo 17 de Gênesis. Este homem de Deus já está velhinho e ainda não recebeu a sua promessa. E é neste contexto que nós vamos ler nesta aula, que nós chamamos uma aula comentada, porque nós vamos ler, não é, o comentário da lição e vamos estar focando em algumas coisas importantes, trazendo alguma explicação para os irmãos. No entanto, nesta lição, especialmente, eu quase nunca digo isso para os irmãos, mas eu vou dizer para você, uma lição como essa é quando eu, como professor, acho o maior valor neste tipo de roteiro de estudo que eu trago para você neste canal, na aula tradicional do canal da professora Manuela Barros. São 30 anos praticamente, 29 para 30 anos, que eu ensino neste formato a escola dominical, e são 4 anos aqui no YouTube que eu a cada semana tenho compartilhado com você não só este esboço com uma didática um pouco diferenciada do que nós fazemos neste vídeo aqui, mas que complementa e nos permite, às vezes em lições como essa, aprofundar, ampliar um pouquinho mais para um melhor estudo, um estudo mais completo. Esta lição é uma lição muito boa, uma lição muito importante, mas você vai ver comigo que são poucos pontos, né? Poucas coisas assim a ensinar. Então, neste caso, essa maneira aqui se torna mais didaticamente profunda para uma aula como essa, e principalmente porque aqui nós nos baseamos em textos bíblicos, e eu vou ampliar através dos textos bíblicos o conhecimento que está proposto aqui. Então, o meu conselho para você hoje é, se você gosta dessa maneira aqui, é o que você usa na sala de aula, leia com os alunos. Eu vou ler com você, vou falar com você as coisas importantes. Leia com os alunos, mas do mesmo jeito que eu tenho feito aqui na classe dos jovens, você lê o primeiro tópico e aí você imprime isso aqui, você ensina o primeiro tópico desta lição. Depois você lê o segundo tópico, você ensina o segundo tópico dessa lição. E assim você faz nos 3. Se você, ao assistir esta outra lição aqui, você achar que, olha, eu gostei, mas eu quero falar do primeiro e do segundo aqui e usar somente o terceiro, faça isso, fique à vontade. Este recurso torna-se para você que usa a maneira comentada, né, a leitura do comentário, torna-se um recurso adicional. Qualquer destes pontos que você interessar como professor em explorar estes exemplos que nós colocamos aqui com textos bíblicos, fique à vontade de usar. Nós usamos isto não só porque é a maneira onde a maneira que eu aprendi como professora, não é, debaixo da orientação pastoral, aonde eu cresci na fé, nós como professores tínhamos que fazer este roteiro assim como está e ensinar baseado dessa maneira. Então não só isso funcionou para mim, mas em classes como essa são de maneira especial. Eu vou deixar na descrição o link, tá bom? Vou deixar o roteiro para você e vou deixar o link da lição tradicional, que é a lição normal deste canal aqui. Então você está na comentada, que tem essa capinha cinza, né, que você entrou. A lição tradicional tem uma capa um pouco mais escura, com letras bem grandes, e você pode assistir ela também. Este é o meu conselho para você nesta aula. Eu quase nunca falo isso para os irmãos, cada um da comentada assiste a comentada, a outra assiste a outra, e tá tudo bem, tá tudo certo, são aulas completas. Mas hoje, especialmente, eu digo isso para você. Vamos lá. A página 27, Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. O novo nome de Abraão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas do bebê, como é o caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado, porém, diante do plano de Deus em sua vida, este nome não parecia adequado e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de uma multidão. E aí eu quero já lembrar você, não só a mudança de nome de Abraão, que nós vamos estar tratando no primeiro tópico aqui também, com textos bíblicos,
mas a mudança, não a mudança, mas o nome do seu filho, né? O seu filho Isaac, foi Deus quem mandou ele ter este nome. Então, como ele diz aqui, o pastor, ele nos ensina que às vezes o nome vinha por algo de Deus, ou na vontade de Deus, a palavra que ele usou é a vontade de Deus. E no caso de Isaac, foi explícita. Deus diz a Abraão, aqui no capítulo 17 mesmo, que deu o nome do seu filho de Isaac, o filho da promessa que nasceria de Sara. Então, uma lembrança válida aí para você. O novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão, a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Podemos ver por intermédio da vida de Abraão e Sara que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado. Então nós entendemos aqui Deus mudando o nome tanto de Abraão como de Sarai para Abraão e Sara, ambos significando pai e mãe de uma multidão de nações. Ora, a intenção de Deus era explícita, ou seja, Deus mudou o nome de acordo com a sua intenção para a vida deles. Mas eu quero chamar a atenção de você a um assunto muito interessante aqui, porque os pregadores evangélicos, e principalmente os pentecostais, né, às vezes em ler textos como esse, em aplicar textos como esses, traz um sentimento para a plateia, para o público, para os crentes, de que nós devemos esperar de Deus promessas grandiosas, promessas extraordinárias como essa, pai de uma multidão, pai de nações. Afinal, se Deus promete tal coisas para Abraão, há promessas tão grandes assim também para as nossas vidas. Mas eu quero lembrar a você e a mim agora o que significou na prática, na vida de Abraão, esta palavra de Deus. A promessa soa grandíssima, mas na prática, não só esta promessa demorou muito a chegar, nós temos acompanhado a vida dele, ok? Desde 75 anos. Agora este homem está com 99 anos e a promessa só se cumpriu quando ele tinha 100 anos, quando o menino nasceu. Então nós estamos falando de 25 anos e eu e você sabemos o que é esperar, ou pelo menos podemos entender o que é esperar por uma promessa, 25 anos. Alguém até diz 25 anos é quase uma vida, né? Ora, não só se tardou, mas o cumprimento dessa promessa foi um filho. O pai das nações teve um filho. E este um filho, o filho da promessa, foi o cumprimento de Deus. Ou seja, a promessa de pai de nações, a promessa grandíssima e gloriosa é de um plano divino. Porque Deus, em sua soberania, ele é um Deus grande e atua em coisas grandes. Mas a participação do indivíduo nem sempre é na mesma dimensão, mas apesar de ser só um filho, é a parte principal e importante desta obra, desta promessa, deste agir grandioso de Deus. Será que nós estamos entendendo? O projeto de Deus é grande. Ele é tremendo. Ele traspassa gerações, mas para o homem Abraão, ele não viu a glória. Ele foi obediente, ele teve fé e ele viu a promessa de Deus tornar-se uma realidade, quando em suas mãos ele teve o filho da promessa vindo do ventre de Sara, chamado Isaac, a quem ele deu o nome, segundo a orientação de Deus, de Isaac. E foi só isso. Agora, a sua vida foi uma vida de relacionamento com Deus. Então, entendamos isso aplicado para nós. O plano e o projeto de Deus para evangelização do mundo, para bênção da igreja do Senhor em todo o mundo, ou qualquer outra visão desta ampla, grandiosa, é projeto de Deus
cuja glória é para Deus e a implementação está na mão de Deus. Se eu e você somos chamados para ser parte deste projeto, então nós vamos ver na nossa vida algo como na vida de Abraão. Nós vamos ver um milagre, nós vamos ver uma chamada, um ministério, nós vamos ver uma graça de Deus, talvez um dom espiritual. Ou seja, não vamos ver esta grandeza do projeto que é de Deus em nós. Somos parte deste projeto, mas parte intrínseca. E cabe a nós ser agradecido e sentirmos-nos honrados de ser parte do grande projeto de Deus. Amém? E no contexto de nós sermos parte deste grande projeto, a vida de Abraão é para nós um exemplo de relacionamento com Deus. O gerar de um filho foi num dia. O menino nasceu num dia. O dia que ele foi gerado foi um dia, um encontro dele com a sua esposa. Amém? Um dia de gerado, um dia de saído para o mundo, não é assim? Mas uma vida desde o dia que Deus o chamou ali de Ur dos Caldeus, de obediência ao Deus a quem ele conheceu neste caminho, aleluia, até a sua morte, até a sua partida, foi um homem fiel ao Senhor. E este relacionamento com Deus é algo que nós devemos olhar para a vida deste patriarca e aprender dela, porque assim a Bíblia nos ensina. Amém? Terceiro subtópico. O pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não pode deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. E eu sublinhei este texto de Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Neste contexto aqui, eu falo da soberania de Deus, em resposta a este subtópico aí. Então, para Deus, nada é impossível. É a segunda lembrança que nessa aula comentada eu quero trazer para você. A primeira foi essa, que nós ampliamos aí no segundo subtópico, né? E a segunda é essa que eu estou falando aqui. Para Deus, nada é impossível. Então, o tempo não apaga, pelo contrário. Agora, eu quero entender isto com você, na prática da nossa vida. É que apesar de o tempo não apagar o poder de Deus, ele trabalha em nós, trazendo-nos veja que Abraão foi justificado pela fé, Abraão cria em Deus, irmãos. A fé de Abraão é exaltada pela Bíblia, pelo próprio Deus, ok? Vamos partir daí. Amém? Ora, este homem, ao ouvir a promessa da boca de Deus de novo, claro que agora com 99 anos, 24 anos depois da primeira vez que Deus falou com ele se ri em seu coração, ele se questiona. Então nós entendemos, trazendo um paralelo para a nossa vida, que nós humanos é normal questionar. Principalmente por este processo que Deus algumas vezes nos permite passar, e em verdade muitas vezes, nem sempre é 25 anos, mas pode ser 5, e para nós o suficiente pode ser 10 ou pode ser mais de 25 anos. Deus é fiel em sua promessa, ele tem poder para fazer o impossível, e na verdade isso aqui é o interessante. Quando se passa da normalidade, o impossível se torna um impossível mais impossível, se é que existe isso. Aleluia! A grandeza de Deus e a soberania de Deus é exaltada. Porque para Deus, como diz o texto, nada é impossível. Então, uma coisa é este homem ter filho com 75 anos. Outra coisa é ele ter com 100 anos. E Deus permitiu por várias razões este tempo passar, que só Deus, na plenitude das razões, só Deus, na sua sabedoria, ele conhece. Mas eu quero lembrar a mim e a você, em nome de Jesus, que não é anormal nós duvidarmos, mas guardemos o nosso coração. E quando Deus, que conhece que o nosso coração, nossas questões vêm, ele vem confirmar para nós que nós nos asseguremos, e desta feita Deus, quando falou com ele, diz: pode contar, que chegou a hora, chegou o tempo. Neste tempo, no próximo ano, tu terás em tuas mãos o filho da promessa. Aleluia. Que nós possamos continuar crendo no Deus do impossível. Segundo tópico, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ao pacto com Abraão de modo muito solene,
logo após fazer a mudança de seu nome. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Escrituras Sagradas é Gênesis 6,18. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com eles. Neste tópico aqui, na nossa lição tradicional, e eu sei que eu estou chamando a atenção para você, estou provocando porque eu quero mesmo que você assista a outra lição. Este concerto com seus propósitos, o concerto é todo na palavra salvação, que nós vamos ler no segundo subtópico aqui, para Israel e os demais povos, para perdão dos pecados, para a vida eterna. Então nós falamos de concerto com uma forma ampla, abrindo este tópico aqui. Vamos lá. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E a resposta foi neste tópico aqui. O propósito único, diz o pastor, e nós repetimos aqui, e supremo, era trazer salvação. Tá aí a palavra-chave do concerto de Deus para com o homem, desde o princípio da história até o fim da história bíblica e a história humana, é focado na salvação do homem. Seguindo aqui não apenas a uma nação, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e seus discípulos que depois da sua ressurreição e ascensão ao céu transmitiram o evangelho por todo o mundo. O interessante aqui, eu não quero repetir o que está na outra classe, eu quero que você assista a outra classe, mas eu vou trazer alguma coisa adicional aqui para você que está neste vídeo, com certeza também. É uma outra lembrança paralela àquela que nós tivemos no tópico passado, é acerca do tempo, né? Porque a promessa que neste contexto de Deus para Abraão era abençoar todas as nações da terra. E lembra que nós falamos no tópico passado sobre isso, o tempo e o propósito de Deus ser grandioso, ok? O propósito de Deus em Abraão, quando as palavras são ditas a Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus repete isso para Abraão, as mesmas palavras são repetidas. Agora, quando nós vamos ler lá em Hebreus, quando nós vamos ler lá em Gálatas, então Paulo, o Espírito Santo a Paulo, explica o que significa isso, que quando Abraão recebeu esta promessa, ele não tinha noção deste grande projeto de Deus. A participação dele foi viver uma vida de fé, crer em Deus sair do seu lugar, da sua terra, segundo o mandamento de Deus, foi gerar um filho da promessa, não é assim? Inclusive, ele foi provado em sacrificar este filho. Claro que o sacrifício não aconteceu, mas ele foi para sacrificar até o fim. Nós conhecemos a história de Abraão, ok? Mas eu quero mostrar para você que o projeto de Deus tinha em mente todas as nações. Mas para alcançar todas as nações, Deus começou levantando uma nação de um homem chamado Abraão, nós estamos estudando ele, veio uma genealogia, uma raça, um grupo de pessoas, filhos de herança, né, genealógica de Abraão, ao qual Deus chamou e estruturou de uma nação, porque não só eles são de uma mesma origem genealógica, mas Deus prometeu para eles uma terra e disse, esta terra aqui vai ser para você, Abraão, ou seja, uma nação física como nós reconhecemos qualquer outra nação hoje. Ora, enquanto Deus escolhe este povo, que por muito tempo não morou nesta terra, foi peregrino, inclusive no tempo do deserto, este povo tornou-se, aquilo que o pastor nos explica aqui, é uma maneira de as demais nações conhecerem este Deus Criador. As nações não conheciam o Deus Criador, o Deus que chamou Abraão, mas através de Israel, as nações conheciam, porque a maioria das nações pagãs eram conhecidas pelos seus deuses. Você vai encontrar isso na Bíblia, né? Os filisteus tinham o seu Deus,
né? E cada uma dessas nações tinha o seu Deus. E quando eles ouviam falar de Israel, eles ouviam falar das grandezas que o Deus de Israel fazia por eles e temiam. Você vai escutar isso muita clareza na história de Jericó, né? Quando aquela mulher falou que, olha, a cidade está desesperada, os homens dessa cidade estão apavorados, porque nós sabemos que o Deus de Israel é aquele que fez vocês atravessar o Mar Vermelho, que fez você ganhar determinadas guerras. Então nós estamos desesperados porque vocês estão vindo para cá, ok? Então, através da nação de Israel, os gentios já estavam podendo aprender sobre este Deus. Mas o clímax, não é? O cume desta revelação veio na pessoa de Jesus e a partir daí a mensagem de salvação foi determinada por Jesus que fosse pregada por todo mundo e é neste contexto que eu e você vivemos hoje. Amém? Terceiro, o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão, lhe daria muitos descendentes e também a terra de Canaã como herança. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo e a sua maior promessa e bênção para nós, eu vou ler de novo, a sua maior promessa e bênção para nós é o quê? Você está aí com a revista? Está vendo aqui na tela? Então vamos ler juntos aí o que é? É a salvação da nossa alma. Isso aqui, irmão, é um presente, não é do pastor, é um presente de Deus para nós. Mas que este servo de Deus, aleluia, ao escrever isto e nos lembrar isto mais uma vez, aleluia, nos traz ao cerne, nos traz ao coração de Deus, nos traz ao entendimento bíblico do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Escute, por favor. Há muitos evangelhos por aí cujo centro não é esta palavra aqui. O centro, o foco não é esta palavra aqui, mas o foco da Bíblia. Deus amou o mundo e enviou a Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não perecesse. O que é perecer? É a morte eterna, é a condenação eterna. Como eu sei, neste próprio versículo diz não pereça, mas tem o quê? O oposto, a vida eterna. E vida eterna é salvação. E se consegue pelo perdão dos pecados. O pecado é que separa o homem de Deus e pelo sangue de Jesus nós temos o perdão dos pecados, portanto Deus proveu para nós como resolver o nosso maior problema. Isto, perdão de pecados é salvação. Salvação não é estar cheio ou sentindo uma graça espiritual. Salvação não é cantar música evangélica. Salvação não é pregar, cantar e gritar pelas praças o nome de Jesus Cristo. Salvação é ser lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo e ser transformado por ele. Salvação é nascer de novo. Aleluia! Esta experiência não é humana, é espiritual. E ao termos esta experiência, nós somos selados com o Espírito, garantindo a vida eterna com Deus para sempre. Aonde, irmãos? Aonde é que nós vamos viver a eternidade, irmãos? Alguém sabe? Claro que nós sabemos. No céu, aleluia, porque assim a Bíblia nos confere. Amém! Então está certo, pastor, junto, com certeza, com a mesma verdade da Bíblia. Terminando aqui este tópico, a vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, é preciso perseverar em Cristo até a morte. Está aqui. Salvação garante a vida eterna. A nossa vida aqui é passageira, é de dores. E quando eu, nesta semana mesmo, junto com a minha família, estamos passando por uma virose e as crianças estão sofrendo mais do que nós adultos, foi muito forte para eles, quase 7 dias de febre. E quando nós oramos com os meus filhos, aleluia, nós nos lembramos em oração. Eu falei para eles nessa última noite, orando com eles, eu disse, Deus nos permite às vezes passar por enfermidades que nós sofremos muito, eles estão sofrendo muito, principalmente a menina, está sofrendo demais. E eu disse, quando nós sentimos na pele, nós nos compadecemos de alguém que está sofrendo. Eu falei, se lembra do irmão fulano? Se lembra da irmã fulana que estava tão doente? Nós oramos por ele e por ela, mas a gente não entendia o que é. Agora que nós sofremos, nós sabemos, nós sentimos.
na pele o que é este sofrimento. E eu quero lembrar para vocês que tem gente neste mundo, tem pessoas, tem irmãos nossos que estão em situações muito piores. Lembra que a gente foi com o Levi no hospital? Porque a orelha dele estourou lá, o negócio que saiu sangue, nós ficamos apavorados, nós fomos para o hospital, para a emergência, não é assim? Então, esta realidade, ele não teve que ficar no hospital, ele foi medicado e saiu, nós estamos bem, estamos nos recuperando. Mas quantos pais estão com seus filhos no leito do hospital? Então, eu lembrei aos meus filhos que as enfermidades, que as dificuldades nos fazem entender uns aos outros as dificuldades que nós estamos vivendo. Então, nós oramos por nós e oramos com mais piedade pelos nossos irmãos que possam estar sofrendo também. Mas a segunda coisa que eu lembrei ontem em oração junto aos meus filhos é que nós temos uma esperança. Um dia nós vamos chegar num lugar onde não vai mais haver doença, onde não vai mais haver sofrimento, onde não vai mais haver lágrima, não vai haver mais dor, aleluia. E escute, por favor, não se deixe enganar por nenhuma outra pregação, por favor, em nome de Jesus. Não foque no teu ensino, professor, você que é obreiro, nenhuma outra verdade, porque como disse o pastor aqui, graças a Deus que ainda se escreve sobre isso nas nossas revistas. A bênção maior é a vida eterna. Será que eu preciso nos lembrar de João 3,16? Nós já falamos ele aqui. Para que Deus amou o mundo e mandou o quê? Ao amar o mundo, ele enviou Jesus para quê? Para a vida eterna. E o que precisa para alcançá-la é crer, é confessar, é se arrepender. O preço já foi pago. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Vida eterna é isso aqui, é céu. E vai para lá quem está salvo. E o pastor termina com essa palavra muito própria. É necessário perseverar. Nós já entramos pela porta da salvação, que é Jesus. Agora nós estamos no caminho da salvação, que é um caminho apertado. É verdade. Mas ele conduz seguramente à salvação. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. Vamos ao terceiro tópico do nosso estudo. O pacto perpétuo da circuncisão. Primeiro subtópico. Todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Veja que é uma marca perpétua. Primeiro, duas coisas que eu vou chamar aqui a atenção. Primeiro, visível. Segundo, perpétua. Vou começar de trás para frente agora. Perpétua, mas que cada um tinha que fazer com o seu próprio filho. Ou seja, o pacto com Deus é um pacto perpétuo. Quando Deus diz e estabeleceu e deu a Jesus, enquanto a porta da graça estiver aberta, está a oportunidade de salvação. Mas a maneira de se salvar é individual e cada um tem que tomar o passo de se arrepender, de crer, de confessar e entrar por esta porta. Entendemos? A porta está aberta e foi aberta por Deus através de Cristo Jesus. O pacto tem uma evidência, tem uma maneira de entrar, mas cada um tem que entrar com os seus, entre aspas, pés, assim como cada filho da descendência de Abraão tinha que circuncidar aos 8 dias o seu próprio filho. Era fisicamente tomar a pelinha do prepúcio e cortá-la, porque este era o sinal de que aquela criança pertencia a um pacto com este Deus, era um sinal físico. E nós vemos no Novo Testamento também algumas obras, algumas coisas que nós vivemos que são sinais, que são apresentações, que são uma confissão física aos olhos humanos, que testificam de uma obra, de um compromisso com Deus, e um deles, testemunho de compromisso com Deus, é o batismo. E neste nosso tópico aqui, terceiro, nós vamos falar do concerto e seus sinais, o sinal de um filho nascido da impossibilidade, o sinal de uma circuncisão física, ou a confissão pública, e o sinal de uma circuncisão espiritual do coração. Então, aqui está mais textos bíblicos explicando tudo isso. Mas vamos continuar a leitura aqui com você. Quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus até o dia de hoje, sendo realizada por especialistas com uso de anestesia. E eu terminei o 2, tá muito claro aqui, é uma explicação
para cada um de nós, mas eu lembrei que no 1 eu falei que ia falar de trás para frente, falei do de trás e não falei do da frente, né? O sinal visível da aliança. Então, eu falei, mas não chamei a atenção que era isso. Então, eu falei que era uma evidência perpétua, mas que cada um tinha que fazer por si mesmo, mas um sinal visível, ou seja, na carne, não é? Na pele do prepúcio. Cada família, cada menino seria marcado e visivelmente. Você vai lembrar até de Paulo levando um obreiro no templo e alguém criticando se ele levou alguém ou não que não era judeu, e a maneira que eles olhavam é porque eles olhavam na intimidade, não é, desta pessoa, e ao ver que não estava circuncidado, então começava, né, o bafafá e as críticas e aquela coisa toda. Então, Paulo, em algum tempo na Bíblia Sagrada, chama-nos a atenção desta realidade e para nós aqui neste caso mostra como era um sinal visível e que para eles era importante, mostrando que eles eram parte deste pacto para com Deus. A circuncisão do coração é o terceiro subtópico aqui. E nós vamos lê-lo na página 29, começando. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou este ato em seu filho Ismael quando tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. E eu digo a você, se você não for usar o nosso material com os outros versículos, leia estes versículos aqui com a sua turma, ok? Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. E ele deu os outros textos aí, tá? E eu digo a você, se você não usar este outro modelo para usar os versículos daqui, por favor, não deixe de ler textos bíblicos na sala de aula. E aqui alguns, este tema é o tema mais prático dentro da revista para nós, né? Eu dei alguma aplicação com você aqui, mas nesse aqui chama a circuncisão do coração. É uma realidade que todos nós, não só os judeus, são chamados a fazer, mas nós também. Então estão textos bíblicos aí. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então, significa que nessa nova aliança na qual nós estamos, nós somos circuncidados de coração. Não existe aliança para nós sem a circuncisão de coração. Nós não somos chamados à circuncisão física. É opcional, médica. Para mim e para você. Eu tive um menino varão e a médica me perguntou, você quer ou você não quer? Então, para nós que estamos nos dias de hoje, no nosso pacto através de Jesus Cristo com Deus, nós não precisamos ter uma circuncisão física, mas todos nós temos que ter a circuncisão de coração, e eu convido você a ler estes textos aí na sua sala de aula. Terminei essa lição comentada, vou repetir. Por favor, dá uma olhadinha lá nessa lição, onde tem alguns textos bíblicos. Você pode passar de tópico em tópico, não é? Principalmente o terceiro tem alguns textos muito especiais, mas todos eles, se você quiser passar para o terceiro, lá tem o tempo, né? A linha de tempo, você pode passar só para o terceiro e usar a cada um. O conteúdo disso aqui, esse roteiro está disponibilizado para você, então fique à vontade de usá-lo, que Deus use a você na sala de aula em nome de Jesus para ser de bênção e que essa lição possa ser de bênção para cada um, para cada servo de Deus que aparece, que vem, que dá o seu tempo para aprender, para estudar a palavra de Deus. Sejamos agradecidos que Deus tenha ainda movido estes poucos ou muitos que estejam na nossa sala de aula. Que Deus continue a alegrar o nosso coração nesta obra, que é muito importante, e que Deus traga mais vidas para aprender com o desejo de aprender a palavra de Deus, porque só assim nós chegamos mais próximos do nosso Deus. Amém.